No dia de hoje, domingo, 5 de janeiro de 2020, os Estados Unidos sofreram duas pesadas derrotas políticas, é bem que se diga, e não militares. Primeiro foi aquela na Venezuela, onde o deputado Juan Guaidó, que se considerava presidente interino da República, foi derrotado no seu pleito para a reeleição para o cargo de presidente da Assembleia. E a segunda foi essa decisão do parlamento do Iraque de expulsar os americanos lá do seu país. Mas até onde vai isso? Olha, é claro que a máquina de propaganda dos Estados Unidos vão tentar minimizar as duas derrotas como sendo ilegítimas ou ilegais. Mas o fato é que estão aí duas situações difíceis. Como é que os Estados Unidos vão agora sustentar aquela condição de presidente encarregado da Venezuela, do deputado Juan Guaidó, se ele não é mais presidente da Assembleia? E isso, apesar de Juan Guaidó ter sido reconhecido por 56 países dos mais poderosos do mundo, aí incluídos os Estados Unidos, toda a União Europeia, o Japão, e o Brasil, que se atrelou a essa política do Trump depois da eleição do Bolsonaro. E o chanceler Ernesto Araújo, claro que devidamente tutelado por Washington, já anunciou que não vai reconhecer a eleição do novo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, o deputado Luis Parra. Na verdade, o deputado Juan Guaidó, que continuará como deputado, e não mais como presidente da Assembleia, ou seja, presidente do parlamento, e nessa condição é que ele sustentava a tal de legitimidade para se considerar presidente da República, porque ele considerava a eleição democrática, sim, de Maduro, consideravam a eleição fraudulenta. Então, os chavistas conseguiram o apoio de 81 dos deputados, o que configurava uma maioria eventual, que permitia a eleição do presidente da Assembleia Nacional. O Guaidó tentou fazer uma manobra de obstrução, tentando evitar que o quórum fosse atingido, e ficou de fora do parlamento, do recinto do parlamento. Já essa decisão do parlamento iraquiano de expulsar as forças americanas de seu território, hoje é reduzidas a 5 ou 6 mil militares, que prestam inclusive treinamento para os militares iraquianos, vai ser um pouco difícil de ser implementada, porque o parlamento iraquiano também está dividido. E os Estados Unidos já disseram que não vão reconhecer aquela decisão e vão sim permanecer em território iraquiano. Mas aí já sob uma condição ilegítima e ilegal. Bom, os Estados Unidos, com a sua máquina publicitária, eles vão de alguma maneira assim impor até pelos fatos. Vai ser difícil os Estados Unidos sustentarem esta nova posição do que eles costumam chamar os outros regimes, de regimes párias, porque não tem sustentação política. E agora os Estados Unidos vão continuar no Iraque sendo também um regime pária, numa operação pária. Dificilmente vai conseguir sustentar-se, pelo menos na opinião pública. Daí a razão dessa derrota, ainda que política e não militar, repercutir negativamente para o poder, inclusive de influência da maior potência